Fala galera do Foundation, tudo bem com vocês? Leandro aqui para mais uma aula com a temática comunhão. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre missão, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com seu líder em treinamento, fale com seu supervisor o que mais tem te impactado, o que mais Jesus tem falado ao seu coração com essas aulas aqui do Foundation. E hoje eu tô aqui para falar sobre comunhão. E quando vem a palavra comunhão pela primeira vez, pelo menos na minha cabeça, na minha mente, eu penso num lanche diferente, eu penso numa dinâmica diferente, numa brincadeira na cela, num evento fora em algum lugar, né? E para você, o que significa essa palavra comunhão? Para você, o que tem sido comunhão dentro da sua cela, o que tem sido comunhão com as pessoas próximas de você? Anota aí, compartilha com a gente. E eu quero te dizer que comunhão é muito mais do que isso. Tudo isso que a gente falou, tudo isso que você pensou, tudo isso que eu trouxe aqui, ela faz parte da comunhão, mas a comunhão ela é algo muito maior que isso. Ela é algo muito mais especial que isso. Eu gosto de linkar a comunhão com o logo da nossa igreja, que é construindo pontes, abraçando histórias, né? E a gente constrói pontes. A comunhão ela é um lugar onde você vai se conectar com pessoas, em que você vai criar conexões, criar pontes, sabe? É aquele momento que como se você estivesse numa conversa, chega alguém novo, e ali você interage com aquela pessoa, você abre espaço para que ela possa compartilhar a vida dela, para que vocês descubram ali assuntos em comum, assuntos e interesses, e isso é comunhão, é essa coisa diferente, é esse lugar diferente, onde a gente pode conversar, a gente pode rir, a gente pode conhecer as pessoas, a gente percebe algo diferente, isso é a comunhão. E muitas das vezes as pessoas elas vão chegar até Jesus, não porque a gente prega a palavra, não muitas vezes porque alguém vai pregar a palavra para ela. E às vezes a gente tem muito isso na nossa cabeça, de que, eu conheci o evangelho, eu conheci a mensagem do culto, e eu vou pregar ali, você começa a pregar de Gênesis, Apocalipse pra pessoa, começa a falar sobre Atos, sobre João, mas você já parou para pensar que às vezes as pessoas elas não vão chegar a Jesus por uma pregação, por algo que você às vezes quer empurrar ali a palavra com força para ela, mas às vezes as pessoas elas vão chegar com um simples convite. Em vez da gente tentar querer de primeira imputar a palavra, empurrar, esmagar e goela abaixo a palavra na vida da pessoa, falar sobre Apocalipse, a gente precisa simplesmente fazer um simples convite, a gente precisa trabalhar com algo simples. Jesus, ele trabalhava de uma forma simples, né? E é a gente convidar as pessoas, falar para elas, nossa, eu quero te apresentar para os meus melhores amigos, né? Eu quero te levar num lugar onde você vai conhecer os seus melhores amigos. E aí a pessoa fica, ó, que legal, eu quero conhecer pessoas diferentes. E ela vai ter uma oportunidade ali e você chama ela para sua cela. É uma oportunidade de você chegar para a pessoa ali e falar, nossa, eu quero te convidar para um lugar legal, onde tem uma música maneira, onde tem algo diferente, onde você vai se sentir acolhido e a pessoa, na forma dela conhecer, dela ser atraída para esse lugar e esse ambiente. E à medida que a gente prepara esse ambiente ele vai ser tão propício em que as pessoas vão poder conhecer Jesus ali dentro desse ambiente, né? E foi exatamente isso que um dos textos bíblicos Felipe fez com Natanael. E eu queria convidar vocês para abrir a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia de papel, para que a gente possa abrir lá em 1 João, do 45 ao 46. E a palavra de Deus em 1 João, do capítulo 1, versículo 45, vai falar assim: Felipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Felipe. E percebe, Felipe ele encontrou algo muito legal, algo muito especial, ele encontrou a figura de Jesus, ele encontrou Jesus em pessoa. E ele ficou tão alegre com aquilo que ele não pôde conter para ele mesmo. Ele precisou falar para Natanael. E Natanael, ele meio desconfiado, falou assim, Nazaré, podia vir alguma coisa boa ali de Nazaré, né? Então ele simplesmente poderia entrar a partir dali numa discussão com Felipe, né? Com Natanael. Felipe poderia entrar numa discussão ali com Natanael, de falar aspectos técnicos, de falar falas de Jesus, para tentar convencer de que poderia sim Jesus ter vindo de Nazaré e algo bom poderia estar acontecendo ali. Mas de vez ele entrar nessa discussão, em algo técnico, tentar brigar com ele, para que ele, a verdade dele, fosse imputada sobre a vida de Natanael, aquilo que ele acreditava ser como verdade, ele simplesmente fez um convite: venha e veja você mesmo, venha e veja. Então muitas das vezes, ao invés de querer enfiar a palavra de Deus goela abaixo na vida das pessoas, de pregar e querer trazer aquilo como verdade, porque é verdade pra gente, e o Espírito Santo tem nos confrontado de que isso é verdade, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ao invés de que a gente querer fazer isso com as pessoas, a gente precisa simplesmente de algo simples, de algo palpável, de um simples convite. E foi isso que Felipe fez com Natanael, ele fez um simples convite. E às vezes, através de um simples convite, alguém pode ser tocado, alguém pode ser transformado, né, sobre a vida de alguma pessoa, né? E eu queria convidar você, líder, também, para que a gente tenha essa mudança de mentalidade, para que a gente comece a fazer esse simples convite, para que a gente incentive as pessoas da nossa célula para viverem em missão e convidar as pessoas para estarem próximas da nossa célula, né, para que estarem nesse momento de comunhão. E muitas das vezes as pessoas às vezes vão aceitar ir a uma célula, ao invés de aceitarem ir a uma igreja. E então, porque a célula às vezes é ali numa casa, num ambiente familiar, não está associada a um templo, e aí as pessoas elas têm às vezes uma facilidade, uma familiaridade de entrarem nesse ambiente. E à medida que esse ambiente ele está favorável, as pessoas elas acabam conhecendo Jesus, elas começam a entregar suas vidas para Jesus. E a comunhão é esse tempo separado para a gente viver uma missão. E como eu falei, eu preciso da sua ajuda, líder de célula, para que a gente mude um pouco essa mentalidade. Porque muitas das vezes, no último final de semana ali do mês, geralmente é quando a gente tem ali a comunhão, é um momento que a gente fala assim, poxa, eu vou baixar a minha guarda. Por que eu vou baixar minha guarda? Porque geralmente não tem um estudo pré-definido, não tem uma palavra pré-definida, e simplesmente você vai ali para aquele encontro de comunhão, você marca um rolê, você marca um tempo ali com a sua célula e você baixa a sua guarda. Mas é um momento que a sua guarda ela precisa estar baixada. É um momento que a sua guarda precisa estar atenta ali em missão. Porque é ali onde as pessoas vão ir na sua célula. É ali onde você vai precisar de criar conexão, de fazer perguntas intencionais, de ter algum evento ali com um propósito, em que você vai fazer alguma coisa diferente, um lanche diferente, uma temática diferente, fazer uma célula das cores ali, que cada um vai levar uma coisa conforme a cor diferente, vai fazer um momento de jogar bola, mas que tenham simplesmente um propósito. E isso precisa acontecer nos nossos momentos de comunhão. É a gente viver algo ali de uma forma diferente. E a gente precisa estar focado nas pessoas que estão de fora. E às vezes a sua célula tem pessoas ali que já tem 1 ano, 6 meses, que estão na
igreja, são pessoas que já estão consolidadas na fé, e a gente precisa também focar naquelas que estão fora da célula, naquelas que vão se chegar, em fazer perguntas intencionais, em fazer coisas que elas se sintam acolhidas ali dentro da célula. E a gente precisa de que os nossos membros que já estão na célula mais antigos, a partir do momento que eles estão consolidados, eles comecem também a te ajudar a consolidar novas pessoas, a evangelizar novas pessoas, a atrair novas pessoas, a gerar esse ambiente que as pessoas elas se sintam parte, à medida que elas se sintam amadas, à medida que elas se sintam, poxa, eu quero participar desse grupo social. E pensa simplesmente naquele primeiro dia de aula, quando alguém chega no colégio, né? Quando alguém chega num determinado lugar, e aí aquela pessoa, ela chega meio acanhada, fica até mais ou menos na hora do recreio, e quando chega alguém na hora do recreio, compartilha. E aí, mano, você tá aí sozinho lanchando, vem lanchar com a gente, vem compartilhar o meu lanche, toma aqui um pedaço da minha coxinha, do meu lanche, do meu salgadinho, né? E aí, de onde você veio, como que você é, o que você gosta de fazer, e ali isso gera uma conexão com as pessoas, através de perguntas intencionais. E nós precisamos ser como esses amigos, que foram com a gente no nosso primeiro dia de aula, num colégio diferente, em que nos enturmaram, em que nos fizeram fazer pertencentes a esse grupo. E eu tenho uma experiência recentemente eu e minha esposa, nós fomos convidados para ser padrinhos de um determinado casamento, que era no outro estado, era de uma amiga de infância ali da Raquel, e a gente foi lá para esse casamento. E chegando nesse casamento eu não conhecia ninguém, a gente foi levado para um espaço ali onde os padrinhos estavam, e chegou uma amiga ali da Raquel antiga, e começou a conversar comigo, perguntar qual era a minha profissão, o que eu fazia, o que eu gostava de fazer, e quando chegou ali no final daquele casamento eu falei, uau, parece que a gente se conhece tem 20, 30 anos, porque o papo era tão bom, ela me fez me fazer pertencente àquele casamento, aquelas pessoas ali que estavam presentes, me apresentou para outras pessoas, compartilhou um pouco da história dela, e eu falei, uau, parece que eu conheço ela com 20 anos. E é isso que a gente precisa fazer nas nossas células, é isso que é a comunhão, a gente fazer algo com um propósito, em criar uma mesa em que as pessoas possam se sentir parte, né? Comunhão não é apenas a gente juntar pessoas, mas é criar um ambiente onde as pessoas possam de fato encontrar Jesus. E quem de fato são essas pessoas? Quem é para estar na mesa com a gente, né? E aí eu queria que você refletisse, né? Quem são as pessoas próximas de você? Quem são as pessoas próximas dos seus liderados, do seu líder em treinamento, que ainda não conhecem a Jesus? Eu queria que você pegasse um papel, uma caneta, e você anotasse de uma forma intencional. O nome dessas pessoas é o João, a Maria, que eu preciso de falar de Jesus, é o Joabe. Então anota o nome dessas pessoas aí numa listinha, no caderno, de aquelas pessoas que você precisa que conheçam a Jesus, né? Então quem da sua escola, do seu trabalho, precisa receber esse convite, né? Então anota aí as pessoas que precisam conhecer a Jesus, que não conhecem a Jesus, e aquelas em que você vai fazer um convite por semana. Faça um convite ali por semana, não precisa convidar 10, 20, 30. Mas faça um convite intencional com um propósito. Às vezes procure conhecer qual é a linguagem de amor daquela pessoa, em que às vezes vai ser um presente, você leva algum presente, um chocolate, um bombom, você pode fazer ali um convitinho, ou escrever de forma manual mesmo, ou simplesmente fazer de uma forma verbal ali com a pessoa um convite, mandar uma mensagem no WhatsApp, sabe? E o evangelismo ele começa a partir daí, quando você percebe as pessoas diferentes, não apenas de fato quando você fala, mas quando você percebe, você age em prol daquilo, né? E entenda que o convite ele não vai ser perfeito, em momento algum ele pede uma perfeição, às vezes é uma coisa simples, você não precisa fazer algo mega elaborado, mirabolante, mas às vezes é um simples convite, você escreve ali com sua letra às vezes garranchada, e aquela pessoa ela vai, nossa, que me convidou, ela teve a capacidade de escrever ali, nossa, mano, eu vou naquela célula, eu vou fazer parte desse grupo porque ela escreveu, ela se importou comigo, né? Só que muitas das vezes também a gente entra numa fase ou num bloqueio nosso pessoal, que às vezes você possa estar se pensando dessa forma, mas poxa, eu não sou capaz de convidar ninguém, eu não conheço nem metade do evangelho, eu não conheço nem Gênesis ali direito eu conheço, como que eu vou falar de Jesus, como que eu vou convidar a pessoa pra minha célula? Ou às vezes também você vai estar pensando assim, poxa, mas e se a pessoa achar eu meio estranho, né, não rolar, não der muito match ali nesse convite, eu perder a amizade daquela pessoa, ou se ela achar a galera meio estranha, minha célula meio doidinha, assim, o que eu faço, né? E se, né? A gente fica no e se você convidar e der certo? E se você convidar e a vida daquela pessoa for completamente transformada, for avivada, ela conhecer Jesus, a casa dela foi impactada, e se essa pessoa é um novo Billy Graham aí, às vezes um simples convite, você vai estar achando um Billy Graham, investindo na vida de alguém, plantando uma semente na vida daquela pessoa, e aquela pessoa vai ser ali um dos maiores evangelistas do seu tempo, né? E se der bom, né? Então a gente às vezes fica nessa dúvida, e Felipe não respondeu aqui todas as dúvidas de Natanael na passagem, ele simplesmente chamou, e se der bom? Então simplesmente convide alguém, sabe? Faça esse convite, espere a resposta, quando você convidar, esteja ali conectado com a pessoa, para que de fato ela possa se sentir parte, né? E o convite, às vezes, a gente faz convites errados, né? Às vezes nos expressamos de forma errada, né? A gente chega assim, mano, você precisa ir na minha igreja, você precisa conhecer Jesus, né? Está no fim dos tempos, Jesus está descendo, as pessoas vão morrer, enfim. Não, a gente não precisa convidar com aquelas pessoas na praça e que falam, Jesus vai morrer nos fins dos tempos, se arrependa, seus pecadores, bando de víboras. Não, a gente precisa fazer uma coisa diferente, a gente precisa chegar e falar, mano, eu quero que você conheça os meus melhores amigos, mano, vai ter um negócio diferente na minha cela, essa semana você quer ir comigo, mano, eu quero que você venha experimentar, mano, a comida mais gostosa que eu já comi, e investe na sua cela ali pra comprar uma coisa gostosa, uma coisa diferente, e você convida a pessoa e fala, mano, vai ter o melhor coxinha ali do estado de São Paulo, e vem comer, vai ter maravilhosa, ela feita da avó, do Ciclano, do Deltrano, sabe, faça um convite como uma extensão da amizade que você tem com a pessoa, não como um convite meramente religioso, mas faça de uma forma diferente. E o convite ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser algo sincero do seu coração.
E como eu falei, escolha uma pessoa. Não vai direto em 10, 20, mas comece com uma única pessoa. Anote quem é essa pessoa, porque ela precisa conhecer de Jesus. E como você pode convidar essa pessoa. Porque se uma pessoa, se todo mundo da sua célula convidar uma pessoa, e simplesmente no seu dia de comunhão, no seu dia do amigo, for apenas uma pessoa, e essa pessoa for transformada, e ela virar uma outra pessoa, que vai transformar outra pessoa, e vai virar outra pessoa, e virar um ciclo em que sua célula vai ser uma célula viva, uma célula que vai alcançar a sua comunidade local. Então, quando vocês forem preparar a comunhão, o momento ali de comunhão, sempre pense em algo diferente. Aquilo que você já fez nas comunhões passadas, não continue fazendo nas próximas. Faça coisas diferentes, ideias diferentes, né? E faça algo sempre com um propósito, algo intencional. Não somente para vocês baixarem a guarda, para vocês descansarem, mas para que vocês alcancem as pessoas, para que as pessoas se sintam parte, organizem um espaço, deixem o ambiente preparado, façam algo diferente, uma dinâmica interativa, né? Façam um piquenique ali, às vezes, no parque, vai para um campeonato de futebol numa outra, uma noite de jogos na outra, vai no cinema, marca de dormir na casa de alguém, uma ação social, um passeio, um café da manhã juntos, sabe? E são nesses pequenos momentos que Jesus usava para conversar com as pessoas e para ter conversas profundas nesses momentos de comunhão. Às vezes são pequenas coisinhas simples. E eu queria também te dizer para que você não se frustre se não acontecer essas conversas profundas no período de comunhão. Isso pode acontecer pré-momento de comunhão, durante ali o momento de comunhão, depois do momento de comunhão, né? Porque foi justamente onde Jesus, ele sentava à mesa, ele caminhava com as pessoas, ele ia até lugares onde as pessoas estavam e ali de fato acontecia comunhão, né? Então ela pode acontecer às vezes no caminho, durante um lanche, sentado no banco do parque, e ali as pessoas vão abrir o seu coração. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. A gente foi fazer a comunhão num espaço diferente, a gente foi fazer a comunhão num parque, e eu fui buscar um liderado na casa dele, e eu fui lá na casa dele, acordei cedo, fui lá na casa dele, e durante o caminho ali que a gente estava indo pro parque, foi onde ele abriu o coração dele, foi onde ele falou sobre os pecados dele, foi onde ele se expressou e rasgou o seu coração ali. E isso foi antes do momento de comunhão. No momento de comunhão não aconteceu nada assim demais. Mas no momento ali antes, durante ali aquele período que a gente estava indo pra comunhão, foi onde ele se sentiu amado, foi onde ele se sentiu acolhido, foi onde ele falou assim, mano, eu posso abrir o meu coração. E ele acabou rasgando o coração dele ali. E ele foi tocado ali pela presença do Espírito Santo. Então não necessariamente isso acontece na comunhão, mas pode acontecer antes ou posterior a esse nome, né? E acolhe as pessoas, aponte pra Jesus, né? Uma pessoa, às vezes, ela pode esquecer uma brincadeira, ela pode esquecer uma dinâmica, ela pode esquecer da palavra que foi falada ali, mas a pessoa ela jamais vai se esquecer a forma como ela foi tratada. Tem uma frase que eu gosto bastante, ela não é bíblica, mas ela fala assim, as pessoas se esquecerão o que você disse, as pessoas se esquecerão o que você fez, mas as pessoas jamais se esquecerão de como você as fez sentir. E como eu posso fazer as pessoas se sentirem melhores? Chame ela pelo nome, sabe? Apresente ela para as outras pessoas ali da sua cela. Pergunte, faça perguntas intencionais no sentido de conhecer quais são os hobbies dela, o que ela gosta de fazer. Procure ali conhecer, por mais que você não goste daquele assunto, procure conhecer um pouco daquele assunto e busque ali conversas no WhatsApp com aquela pessoa em específico. Não deixe ela sozinho, sabe? Demonstre interesse real, não interesse somente superficial, mas demonstre interesse real naquilo que ela tem compartilhado, naquilo que ela tem falado, sabe? E imagine esse ambiente em que o visitante ele chega, em que ele é abraçado, em que ele recebe um bilhete ali, seja bem-vindo, um chocolate, e a gente faça essas perguntas intencionais pra ele. No momento da dinâmica ali, a gente interage ele, coloca ele dentro da roda. No momento do louvor, a gente prepara ali uma letra para que ele possa ler. No final, a gente dá um abraço nele. Durante a semana, a gente chama ele perguntando como foi a semana. Ele vai se sentir completamente amado. Ele vai se sentir completamente desejado para estar naquele lugar. Nossa, as pessoas me importam. Eu faço falta naquele lugar. E será que a gente tem feito isso nas nossas células? Será que a gente tem falado, nossa, mano, a nossa célula não foi a mesma sem você, essa semana você faltou, né? Então a gente precisa ser, talvez, um pouco mais intencionais nessa parte, nesse cuidado para com as pessoas, né? Onde essa mensagem, de fato, ela é pregada. Só que o problema de muitas das células, o maior erro que acontece hoje em dia nas nossas células, é a gente achar que a comunhão, ela termina quando o visitante vai embora, quando o visitante sai pela porta e ele foi embora. Mas a pergunta mais importante é que no dia seguinte a comunhão, ela continua. Ela continua porque eu vou mandar uma mensagem para ele, eu vou agradecer ele pela presença, falar, mano, a sua presença foi maravilhosa aqui, a gente gostou muito, a célula gostou muito de você, os seus papos são muito legais, a sua conversa é muito top, né? A gente pode perguntar pra ele como que foi pra você a célula, o que você achou, você gostou, a comida foi legal, sabe? Lembre de algo que vocês conversaram e puxem esse assunto com ele, convide ele novamente pra célula, né? Então, esse relacionamento vai gerar essas oportunidades para que você possa caminhar mais profundo em discipulado com aquele liderado. E eu quero te dizer também que você, líder, não é o único responsável pela comunhão, né? A célula inteira é responsável. Aqueles liderados que são mais maduros, que já estão mais tempo, já estão consolidados ali na palavra de fé, incentivem eles, por mais que eles não sejam seu líder em treinamento, incentivem eles a exercerem esse lugar de comunhão, divida as tarefas ali na sua célula. Um dia o fulano leva o lanche, outro dia o outro leva o louvor, vai escolher o louvor para alguém tocar. No outro dia alguém faz uma dinâmica, no outro dia alguém faz uma oração, no outro dia, fulano, você vai chamar todos os visitantes que foram na célula, você vai chamar as pessoas que têm faltado na célula, manda uma mensagem para essas pessoas. E pense, como que você pode acolher melhor essas pessoas? Como você pode convidar melhor essas pessoas? Como que você pode cuidar melhor dessas pessoas? E quem vai convidar? Escolha uma pessoa da sua célula. Quem vai preparar ali a sua célula, o ambiente, o espaço, o Deltrano? Quem vai receber o visitante quando ele chegar? Quem vai conversar com o visitante? Quem vai acompanhar e mandar uma mensagem de posse para ele? Para que todos se sintam parte dessa célula, para que todos se sintam essenciais e cada um com a sua função. Isso que é ser igreja, isso que é ser corpo de Cristo. Então ele é um micro corpo de Cristo dentro da sua célula. E eu quero deixar aqui para encerrar uma pergunta para você. Eu queria te perguntar para a sua célula, você como líder, a sua célula tem apenas reunido pessoas ou a sua célula tem alcançado pessoas?
Será que tem chegado visitantes novos todas semanas na sua célula? Ou somente são aquelas mesmas pessoas há um ano, há 6 meses? E a sua comunhão ela precisa ser de forma intencional. Né? Não fique esperando as pessoas chegarem de prontidão na sua célula, que a igreja mande alguém para a sua célula, mas fique numa percepção ali no culto. Quem está chegando de diferente? Quem eu posso convidar? Né? Quem do meu ciclo social? Quem do ciclo social das pessoas próximas de mim? A gente pode convidar, a gente pode trazer isso para Jesus. E eu queria desafiar você, para que você durante essa semana olhe e escolha alguém para que você possa alcançar, para que você possa não simplesmente pregar o evangelho, mas fazer um simples convite para a sua célula. E na próxima sua comunhão, não pense apenas no que você vai fazer, mas pense em quem você quer alcançar. E continue cuidando dessa pessoa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula do Foundation. Curte aqui, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima aula.